Fala galera da Rede Coxa, estamos aí para mais um vídeo, como é que vocês estão? Hoje mais uma análise, né, como vocês já estão acostumados aí, que eu costumo fazer aqui no nosso canal no YouTube. A ideia hoje é analisar brevemente o Hugo Moura, nova contratação do Coritiba, um garoto, revelação aí do Flamengo, e a gente destrinchar um pouco sobre quem é ele, o que a gente pode esperar do Hugo Moura e por que o Coxa fez essa movimentação de contratação por empréstimo dele. Primeiro, que o Hugo Moura, por mais que seja um jogador jovem, ele já tem o perfil físico, a maturação física boa para o profissional, então não é um jogador que acabou de subir, com o perfil físico mais magro, não tão adaptado, não tão com essa evolução maturacional não tão boa. Não, longe disso, ele já está bom na parte física pro profissional, já fez uma ou outra partida, e acho que aí é o ponto que cabe a gente discutir o do porquê não ter tanta informação, não ter como base, não ter uma base, um parâmetro do Hugo Moura em futebol, em nível profissional. Hugo Moura é um moleque novo, foi capitão na base do Flamengo em quase todas as categorias em que ele passou, inclusive foi capitão na Copinha. E é difícil a gente conseguir transportar aquilo que ele faz na base para aquilo que ele vai fazer no profissional. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Por quê? É claro que num perfil técnico, então você imaginar que, ou no perfil tático também, digamos, o que a gente sabe do Hugo Moura? É um cara primeiro volante, ele tem um perfil técnico que é um cara que gosta de fazer uma condução de bola, ou é um cara que gosta de chegar lá na frente para chutar. Isso eu tô dando exemplos, tá? Qual é a maneira, qual é o perfil desse jogador? É um cara forte, desarmador, que gosta de chegar na frente para chutar, e é isso. A gente consegue avaliar esse tipo de coisa na categoria de base, mas quando o atleta sobe pro profissional, o nível de exigência, o sarrafo aumenta, como a galera costuma brincar. E aí, muita coisa pode impactar, principalmente no mental. Então é aí que a gente ainda não tem uma base sólida para conseguir dizer o Hugo Moura vai se encaixar ou não vai, ou ele vai se adaptar ou ele não vai. Fato é que o fato dele ter sido capitão no Flamengo em todas as categorias que ele passou já demonstra, primeiro, um perfil de liderança do garoto. Então, isso é bom, você ter um perfil de liderança, isso é bom, não significa que você vai ser líder ou que você vai ser capitão a tua vida inteira, não. Significa que você tem um perfil de liderança e que você consegue exercer influência dentro da tua equipe. Então, isso é positivo. Segundo que, em termos técnicos, ele é um cara que vai agregar para aquilo que o Coritiba possivelmente não tenha no futuro. Por que possivelmente não tenha? E aí a gente entra naquilo do porquê que o Coxa foi atrás dele. Ele é primeiro volante. Dificilmente você vai ver, a gente verá ele jogando numa posição diferente dessa, e ele mesmo já deu entrevistas falando sobre isso. Então ele vem para jogar como primeiro volante única e exclusivamente. Por conta disso, não acredito que ele venha para ser titular. Ele não vai entrar já no 11 inicial, até porque eu imagino o Matheus Salles fazendo a função de primeiro volante por aquilo que o Jorginho demonstrou no jogo contra o Sport, tá? Eu falei aqui no vídeo sobre o Jorginho, o vídeo, se você não viu, assista lá sobre o futebol do Jorginho, se é reativo, se não é, e que o Jorginho no ano passado jogou o Matheus Salles para segundo volante com o Serginho fazendo a primeira volância. No jogo contra o Sport, a gente já viu o Matheus Salles como primeiro volante, Galdesani e Luizinho, e depois Galdesani e Matheus Bueno. E eu acho que ele vai fazer a mesma coisa, ele vai continuar com o Matheus Salles como primeiro volante para conseguir encaixar um Galdesani nesse time, um Matheus Bueno e quem sabe depois lá na frente algum outro Giovani, ou então sacando o Matheus Bueno e colocando um dos dois Giovanis. Isso se ele for manter o Robson no time. A gente já elimina a chance do Hugo Moura ser o primeiro volante e o Matheus Salles ser o segundo, pelo menos nesse primeiro momento. As informações que circulam por aí, acredito que vocês já tenham visto também na imprensa, é que o Pelaipe está procurando clubes para negociar o Nathan Silva. Então o Nathan Silva não faz mais parte, pelo menos do que está sendo noticiado, do elenco do Coritiba, dos planos do Coritiba. Isso significa que você abre uma vaga, abre uma carência, porque você precisa de um jogador nessa posição. E aí, por isso, o Coritiba vai atrás do Hugo Moura. Pelaipe trabalhou no Flamengo, ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo, então ele sabe muito bem quem é que ele está trazendo.
Ele não ia trazer o Hugo Moura se fosse um cara completamente pereba, caneludo. Não, longe disso. O Hugo Moura é bom jogador, ele é marcador assim como o Nathan Silva, mas ele não é aquele cara pitbull como o Nathan Silva, que é a única coisa que ele faz. Então o Nathan Silva é o cara que só sabe ser o pitbull. Então ele só sabe querer caçar o adversário dentro de campo. O Hugo Moura não faz isso, não que ele não faz só isso. Então ele faz essa caça, ele faz essa marcação pesada que um primeiro volante faz, o chamado jogo sujo, digamos assim, mas ele tem uma roubada de bola melhor, pelo menos nos poucos jogos que ele fez no início desse Carioca, enquanto o time titular do Flamengo estava descansando, estava de férias. Ele jogou com o primeiro volante, ele tem um desarme muito limpo, ele recua muito para a saída de 3, então quando o time vai começar a sair jogando lá de trás, normalmente a gente viu o Matheus Salles fazendo isso contra o Sport, os dois zagueiros abrem um pouco, os laterais já estão um pouco mais avançados e o volante recua no meio dos dois zagueiros para começar essa fase ofensiva, começar a construir o jogo. O Hugo Moura fez isso de duas formas no Flamengo. Primeiro, fazendo como o Matheus Salles, então você recua para o meio dos zagueiros para começar, ou os dois zagueiros na fase sem bola, quando os dois laterais do Flamengo subiram para atacar, que a bola já estava lá na frente, o Hugo Moura recuou para a lateral direita. Então ficaram os dois zagueiros alinhados, um pouco mais para a esquerda, outro centralizado, e o Hugo Moura cobrindo as costas desse espaço do lateral direito pelo lado direito. Então é um cara versátil para fazer essa recomposição sem bola ali no sistema defensivo, ajudar essa parte de trás caso o time tome um contra-ataque, por exemplo. Outra característica muito boa dele, quando ele recebe essa bola, o campo de visão dele é sempre para frente, então ele não fica tocando muito bola para trás, bola para o lado, e ele gosta muito de fazer passes longos que tenta romper a linha, seja por baixo ou seja por cima. O que é esse romper a linha? O time adversário está postado com que essa bola passe pelo menos a linha do meio campo, consiga fazer um lançamento que force esse time adversário a voltar contra o seu próprio gol. Então ele gosta de fazer esses passes longos, gosta de fazer viradas e ele tem um bom passe. De todas as jogadas que eu vi dele, ele conseguiu fazer boas jogadas, bons passes. Dificilmente ele errou um passe, tá? Não que ele não vá errar, não esperem isso, que o cara vai acertar 100% dos passes, não, isso é quase impossível, mas ele tem uma boa qualidade no passe, tá? Então, basicamente, é um cara que vem para agregar elenco, porque a gente tá perdendo o Nathan Silva, eu acho que é uma excelente melhora a ser comparado ao Nathan Silva, um cara muito melhor, com potencial muito maior, até por isso ele não tem opção de compra no final do contrato, é só empréstimo, acabou, volta pro Flamengo e é isso. E é isso que a gente pode esperar. E para fechar, gente, rapidinho, 2 comentários. Acho que foi interessante a gente ver a volta do Giovanni Augusto no jogo contra o Sport. Achei que ele entrou com muita vontade, com muita disposição. É nítido ainda um pouco de falta de ritmo para ele, mas um cara que a gente já viu fora de forma pelo menos umas 2, 3 vezes ao longo desse ano, até no meio logo depois da volta da pandemia. O cara saiu de uma lesão logo da volta do Jorginho, visivelmente magro, com perfil de atleta, não perfil de alguém que era aposentado e come churrasco todo dia. E correndo o tempo inteiro, fazendo distribuição de jogo, fazendo inversão de jogada, vindo para buscar a bola. Dá um panorama positivo. A gente não pode cravar nada, é difícil a gente querer criar alguma esperança também, até pelo histórico de lesão dele recente, mas foi positivo. E ele estando saudável, a gente pode esperar boas coisas dele, assim como do Giovanni, que esse a gente ainda não pode falar muita coisa, porque não entrou em campo. É uma característica diferente do Giovanni Augusto. O Giovanni eu prefiro que ele jogue um pouco mais recuado. O Giovanni Augusto pode fazer a função do Neilton, por exemplo, atrás do atacante. Acho que ele é até mais perigoso dessa forma, mas enfim, para que vocês tenham uma noção, o Curitiba começa a se mexer um pouco mais nesse meio com a volta dos dois Giovannis e com a contratação do Hugo Moura, que vem aí para ser um primeiro reserva já logo se o Matheus Salles precisar sair. Beleza, galera? Curtam o nosso vídeo aqui no YouTube, esse aqui que eu fiz, curtam o nosso canal, já passamos dos 1000 inscritos, ajude a gente a crescer cada vez mais, curta lá nosso Twitter, Facebook, Instagram e é isso, e tamo junto e vamos pra cima.